Olá pessoal, boa noite. A aula de hoje será um pouco diferente, tá? Eu vou postar uma gravação, tá? E o tema da aula, trabalho de uma força constante, tá? Hoje nós vamos focar na força constante e nas próximas aulas, né, eu mudo para uma força variável, ok? Primeiramente, a gente tem que entender o que é trabalho, né? Trabalho é uma grandeza escalar, tá? Lembra que eu falei das grandezas vetoriais e das grandezas escalares, né? As grandezas escalares são aquelas grandezas que só precisa de um valor numérico e a unidade de medida, né? Que é a intensidade. Então, quando eu falo de temperatura, né, de tempo, a gente só precisa saber da unidade de medida e do valor numérico, né, que nós chamamos de intensidade. E trabalho também, tá? É uma grandeza escalar, né, que é diferente das grandezas vetoriais, né, que além da intensidade, né, da unidade de medida e valor numérico, nós também precisamos saber a direção e o sentido, tá? Que é o caso, né, de uma força que tem uma orientação, tá? Que são as grandezas vetoriais, tá? Então, trabalho, né, além de ele ser uma grandeza escalar, ele está relacionado com a transferência de energia, né? Como assim, professor? Quando eu tenho um objeto, né, e eu vou e aplico uma força sobre esse objeto, mudando ele de posição, eu transfiro energia para esse objeto para que seja possível ele mudar de posição. Essa energia que eu transferi para o objeto para que ele mude de posição, né, a gente chama de trabalho, tá? Ou seja, energia transferida, tá, devido a aplicar uma força. Tá? Vamos aqui para o quadro. Então, nós temos aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma caixa. Tá? Inicialmente, vamos supor que essa caixa esteja em repouso, e ela esteja ali no marco zero, né? na posição, né, que eu chamei de zero. Tá? E aí eu vou lá e aplico uma força nessa caixa. Tá? E essa força que eu vou aplicar, ela faz um ângulo θ, tá, com a horizontal. Tá? À medida que eu aplico essa força, vamos supor que o meu objeto, a minha caixa, começa a se movimentar. Tá? Vamos supor que ela sai dessa posição, né, e vem aqui para a posição D. Ou seja, deslocando, né, uma distância D, um tamanho D, um comprimento D. Quando eu apliquei essa força para fazer o meu objeto mudar de posição, eu gastei energia. Essa energia que eu gastei, ou seja, a energia que eu transferi para o objeto, a gente chama de trabalho. Ok? Esse trabalho, tá? Então, essa energia, né, transferida, nós podemos calcular, tá? Como que a gente calcula essa energia? Né? Nós vamos representar para o trabalho, né, a letra W, tá? E quem que é o trabalho? Quem que é a energia que eu transferi para fazer o objeto mudar de posição? Né? O trabalho vai ser o valor da força, o módulo da força que eu apliquei. Então, pega aqui o valor da força que eu apliquei, multiplico pelo deslocamento, a distância que meu objeto deslocou, tá? Essa distância aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui, tá? Quem que é esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, nota que a força, ó, deslocou nesse sentido aqui, ó, saindo da posição 0, indo aqui para a posição D, tá? Esse aqui é o meu deslocamento, tá? Então, é o ângulo, esse ângulo aqui, ó, θ, é o ângulo sempre entre a força e o deslocamento, tá? Então, novamente, o trabalho, né, a energia, né, transferida de quem aplicou a força para a caixa, né, é calculada como sendo o módulo, o valor da força, vezes o deslocamento, né, a distância que o objeto movimentou, vezes o cosseno entre a força e o ângulo. Tá? É bom notar, né, que aqui o F, né, é a força, né, que nós já estudamos, né, nas leis de Newton, né, medida em newtons. O D é o deslocamento, tá, medida em metros, Sistema Internacional de Medida. E W é o trabalho, tá? Energia, Sistema Internacional, medida em joules. Nós temos outras unidades de medidas, né? Como a calorias, quilowatts-hora, tá? Que eu vou estar falando depois, e como relacionar um com o outro, ok? Tá? Essa aqui é a primeira parte da nossa aula, tá? E até daqui a pouco.